Capítulo 12. Prepare os seus próprios tranquilizantes. As drogas tranquilizadoras, que se tornaram tão populares nestes últimos anos, trazem paz de espírito e repouso, e reduzem ou eliminam os sintomas nervosos, por meio de uma ação de guarda-chuva. Do mesmo modo que o guarda-chuva nos protege da chuva, os vários calmantes erguem uma cortina psíquica entre nós e os estímulos perturbadores. Ninguém sabe ao certo de que maneira os calmantes erigem esse guarda-chuva, mas sabemos a razão por que isso produz tranquilidade. Os calmantes atuam porque diminuem sensivelmente, ou eliminam, nossas próprias reações aos estímulos perturbadores externos. Os calmantes não modificam o ambiente. Os estímulos perturbadores continuam presentes. Estamos ainda em condições de reconhecê-los intelectualmente, mas não reagimos a eles emocionalmente. Lembra-se de que no capítulo sobre felicidade dissemos que nossos sentimentos não dependem de coisas externas, mas de nossas próprias atitudes e reações? Os calmantes oferecem prova convincente desse fato. Eles, em última análise, reduzem ou atenuam nosso excesso de reação às retroações negativas. O excesso de reação é um mau hábito que pode ser corrigido. Suponhamos que o leitor, enquanto lê este livro, está tranquilamente sentado em seu gabinete. Súbito, o telefone toca. Por força do hábito e da experiência, esse é um sinal ou estímulo a que você aprendeu a obedecer. Sem pensar, sem tomar sobre o assunto qualquer decisão consciente, você reage a ele, salta de sua confortável poltrona e corre ao telefone. Esse estímulo exterior teve o efeito de o mover você. Ele modificou sua armação mental, sua posição ou o curso de ação que você se havia proposto seguir. Você havia decidido passar uma hora sentado, a ler sossegadamente, e estava, intimamente, preparado para isso. Agora, tudo foi subitamente alterado pela reação ao estímulo externo. O ponto a que quero chegar é o seguinte: você não precisa atender o telefone. Não precisa obedecer. Você pode, se quiser, ignorar totalmente a campainha do telefone. Pode, se quiser, continuar tranquilamente sentado, mantendo seu estado de espírito original, negando-se a reagir ao sinal. Procure gravar com nitidez em sua mente esse quadro mental, pois lhe poderá ser muito útil para ajudá-lo a vencer a força que os estímulos externos têm para o perturbar. Veja a si mesmo sentado impassivamente, deixando que o telefone toque, ignorando o sinal dele, indiferente ao seu comando. Embora esteja cônscio dele, você já não mais precisa dar-lhe atenção ou obedecer-lhe. Procure também compreender o fato de que os sinais externos não têm, por si só, poder para perturbá-lo. Você no passado obedeceu a eles, reagiu a eles por mero hábito. Você pode, se quiser, formar o novo hábito de não reagir. Note ainda que o fato de você não reagir ao estímulo não consiste em fazer alguma coisa ou fazer um esforço, ou resistir, ou lutar, mas em não fazer nada. Você simplesmente relaxa, ignora o sinal, e deixa que a convocação dele fique sem resposta. Como condicionar a si mesmo para a equanimidade de maneira muito semelhante àquela em que você automaticamente obedece ou responde ao toque do telefone? Todos nós fomos condicionados a reagir de uma certa maneira aos vários estímulos do meio ambiente. A palavra condicionamento, nos círculos da psicologia, nasceu das conhecidas experiências de Pavlov, que condicionou um cachorro a salivar quando ouvia uma campainha. Pavlov tocava uma campainha imediatamente antes de dar alimento ao animal. Repetiu o processo inúmeras vezes. Primeiro, a campainha, alguns segundos depois, o alimento. O cachorro aprendeu a reagir à campainha salivando, numa prelibação do alimento. A campainha era sinal de que a comida estava a caminho e ele se preparava mediante a salivação. Depois que o processo se repetiu um certo número de vezes, ele salivava ao ouvir a campainha, viesse ou não viesse alimento imediatamente a seguir. Tornará-se condicionado a salivar ante o mero som da campainha. A reação era sem sentido e inútil, mas ele continuava a reagir da mesma maneira, por uma questão de hábito. Há em nossas várias situações ambientais grande número de campainhas, ou estímulos perturbadores, aos quais fomos condicionados e aos quais continuamos a reagir por mero hábito, quer as reações tenham sentido, quer não tenham. Muitas pessoas, por exemplo, aprenderam a recear desconhecidos,
por causa de advertências dos pais no sentido de que evitassem estranhos. Não aceite balas de estranhos, não entre em automóvel com estranhos, etc. A reação de evitar estranhos serve a um fim útil no caso de crianças pequenas. Mas muitos continuam a se achar constrangidos, e pouco à vontade na presença de qualquer estranho, até mesmo quando sabem que este se apresenta como amigo e não como inimigo. Os estranhos se transformam em campainhas, e a reação aprendida se converte em medo, preocupação de evitar, ou desejo de fugir. Outros, ainda, podem reagir a multidões, espaços confinados, espaços abertos, pessoas em posição de mando, como o patrão, com sentimentos de medo ou ansiedade. Em cada um desses casos, a multidão, o espaço fechado, o espaço aberto, o patrão, etc., agem como campainhas que dizem: perigo à vista, fuja, sinta medo. E em virtude do hábito, continuamos a reagir da maneira de costume. Obedecemos à campainha. Como extinguir as reações condicionadas? Podemos, todavia, extinguir as reações condicionadas, se nos exercitarmos em relaxar em vez de reagir. Poderemos, se quisermos, tal como no caso do telefone, aprender a ignorar a campainha, continuar calmamente sentados e deixar que ela toque. Um pensamento-chave que podemos trazer conosco para ser usado sempre que nos defrontamos com algum estímulo perturbador consiste em dizermos a nós mesmos: o telefone está tocando, mas eu não sou obrigado a atendê-lo. Posso deixar que ele toque. Esse pensamento se enquadra na imagem mental em que você vê a si mesmo sentado sossegadamente, relaxado, sem reação, sem fazer coisa alguma, deixando o telefone tocar inutilmente. E atuará como gatilho ou sinal para você adotar a mesma atitude que assumiu ao deixar o telefone tocar. Se não puder ignorar a reação, retarde-a no processo de extirpar um condicionamento, a pessoa pode achar difícil, principalmente no início, ignorar de todo a campainha, sobretudo se ela soar inesperadamente. Em tais casos você pode conseguir o mesmo resultado final, extinção do condicionamento, retardando sua reação. Uma senhora, a quem chamarei de Mary S., sentia-se ansiosa e constrangida na presença de grupos de pessoas. Ela conseguiu, praticando a técnica adequada, imunizar-se ou tranquilizar-se contra os estímulos perturbadores, na maior parte das vezes. Entretanto, vez ou outra, o desejo de correr, de fugir, se tornava para ela quase irresistível. Lembra-se de Scarlett O'Hara, em O Vento Levou? Perguntei-lhe. Sua filosofia era: não me preocuparei com isso agora, deixarei para me preocupar amanhã. Scarlett conseguiu manter o equilíbrio interior e enfrentar eficazmente o meio ambiente, a despeito de guerra, fogo, peste, amor não correspondido, pelo simples processo de adiar sua reação. O adiamento da reação atrapalha o funcionamento automático do condicionamento. Contar até 10, quando você se sente tentado a perder a calma, se baseia em idêntico princípio, e constitui excelente recurso, desde que você conte lentamente, e na verdade adie a reação, em vez de meramente engolir a raiva, gritando ou esmurrando a mesa. A reação, na raiva, consiste em algo mais do que gritar ou esmurrar a mesa. A tensão de seus músculos é uma reação. Você não pode sentir as emoções de raiva ou medo se seus músculos estiverem perfeitamente relaxados. Por conseguinte, se puder transferir a raiva por 10 segundos, adiando qualquer reação, você extinguirá os reflexos automáticos. Mary extinguiu seu medo condicionado de multidões adiando sua reação. Quando sentia que precisava fugir, dizia a seus botões: sim, mas não neste instante. Vou adiar por 2 minutos o momento de sair da sala. Recuso-me a obedecer por apenas 2 minutos. A relaxação ergue uma cortina psíquica ou calmante. É importante compreendermos que nossos sentimentos perturbados, raiva, hostilidade, medo, ansiedade, insegurança são induzidos por nossas próprias reações, não por causas externas. Reação significa tensão. Falta de tensão significa relaxação. Já se demonstrou, em experiências científicas feitas em laboratório, que absolutamente não podemos sentir cólera, medo, ânsia, insegurança, enquanto nossos músculos estiverem perfeitamente relaxados. Todas essas coisas são, na essência, nossos próprios sentimentos. A tensão nos músculos é uma preparação para a ação, isto é, ficamos prontos para reagir.
A relaxação dos músculos traz a relaxação mental, ou uma serena atitude de repouso. A relaxação é pois sedativo natural, que ergue um guarda-chuva ou cortina psíquica entre nós e os estímulos perturbadores. A relaxação física é um poderoso desinibidor, pela mesma razão. No capítulo anterior aprendemos que a inibição nasce do excesso de retroação negativa, ou, antes, da nossa excessiva reação à retroação negativa. A relaxação significa ausência de reação. Portanto, em seu exercício diário de relaxação, você aprende a desinibição, ao mesmo tempo que utiliza em si mesmo o calmante da própria natureza, que você pode trazer consigo em suas atividades cotidianas. Projeta-se asterisco contra os estímulos perturbadores mantendo uma atitude de relaxação. Construa para si mesmo um tranquilo refúgio mental. Os homens procuram retiros, campos, praias, montanhas, também tu te habituaste a desejar com ardor tais asilos. Mas é coisa insensata, porque, a qualquer hora, podes ter em ti mesmo teu retiro interior. Com efeito, retiro algum é tão repousante para o homem como o que encontra na própria alma, sobretudo se nela encerra essas verdades que, apenas aprofundadas, nos conferem quietação absoluta, e dizendo quietação, entendo equilíbrio perfeito da alma. Oferece, pois, a ti mesmo, constantemente, esse retiro, e renova-te aí. Durante os últimos dias da Segunda Grande Guerra, observou alguém ao presidente Harry Truman que ele parecia suportar as labutas e tensões inerentes à função da presidência melhor do que qualquer um de seus antecessores, que o trabalho não parecia tê-lo envelhecido, nem minado sua vitalidade, e isso era coisa notável, sobretudo considerando-se os problemas com que ele se defrontava na qualidade de chefe do governo em tempo de guerra. Sua resposta foi: eu tenho uma trincheira em meu espírito. E prosseguiu dizendo que, a exemplo do soldado que se retira para sua trincheira em busca de proteção, repouso e recuperação, ele periodicamente se recolhia para sua própria trincheira espiritual, onde não permitia que nada o perturbasse. Sua própria câmara de descompressão. Todos nós precisamos ter em nossa mente um quartinho tranquilo, um lugar como as profundezas do oceano, que jamais são perturbadas, por encapeladas que estejam as águas na superfície. Esse tranquilo recanto interior, construído na imaginação, age como uma câmara de descompressão mental e emocional. Descompressiona-nos das nossas tensões, preocupações, pressões, nos refrigera o espírito e nos permite voltar ao mundo de trabalho cotidiano com melhor disposição para enfrentá-lo. Estou persuadido de que todos têm já, dentro de si mesmos, um refúgio tranquilo que jamais é perturbado, e que se mantém sempre igual, tal como o ponto matemático no centro de um eixo ou roda, que permanece estacionário. Precisamos apenas descobrir esse recanto e a ele nos recolher periodicamente, para repouso, recuperação e renovado vigor. Uma das prescrições mais benéficas que já dei a meus pacientes é a recomendação de que aprendam a voltar a esse tranquilo refúgio interior. E para isso, uma das melhores formas que descobri é cada qual construir para si mesmo, em imaginação, um quartinho mental. Decore-o, então, com que seja mais repousante e revigorador para você, belas paisagens, talvez, se você gostar de pintura, um livro com seus poemas favoritos, se apreciar poesia. As cores das paredes serão as que lhe parecerem mais agradáveis, mas escolha-as entre os repousantes tons de azul, verde claro, amarelo, ouro. O quarto deve ser mobiliado com simplicidade, não deverá conter elementos distrativos. É muito asseado e tudo ali está em ordem. Simplicidade, sossego, beleza, são seus traços predominantes. Contém sua poltrona favorita. Através de uma pequena janela você enxerga uma linda praia. As ondas rolam sobre a orla de areia e recuam, mas você não as ouve, porque seu quarto é muito, muito quieto. Adote ao construir esse quarto imaginário o mesmo rigor que teria se fosse construir um cômodo de verdade. Familiarize-se inteiramente com cada um de seus pormenores. Pequenas férias todos os dias sempre que tiver alguns momentos de folga durante o dia, entre dois encontros, viajando de ônibus, etc. Recolha-se a seu refúgio íntimo. Quando sentir a tensão crescer, ou estiver inquieto ou aborrecido, vá para seu quartinho por alguns momentos. Uns poucos minutos subtraídos, dessa maneira, a um dia muito agitado, mais do que se pagarão por si mesmo, não é tempo perdido, mas investido. Diga consigo mesmo: vou repousar um pouco em meu recanto tranquilo.
Depois, em pensamento, veja a si mesmo subindo os degraus para seu quarto. Diga intimamente: agora estou subindo as escadas, agora estou abrindo a porta, agora estou dentro. Em pensamento, observe todos os detalhes aconchegantes, repousantes. Veja a si mesmo sentando-se em sua poltrona favorita, músculos inteiramente relaxados, em paz com o mundo. Seu quarto é seguro. Ali nada poderá perturbá-lo. Você não tem com que se amofinar. Você deixou suas preocupações na soleira da porta. Ali você não tem decisões a tomar, não há pressa, nem distúrbios. Você precisa de certa dose de escapismo, sim, isso é escapismo. O sono também é escapismo. Carregar um guarda-chuva, quando chove, é escapismo. Construir uma casa onde nos possamos abrigar do tempo e dos elementos é escapismo. E tirar férias é escapismo. Nosso sistema nervoso exige certa porção de escapismo, requer alguma liberdade e proteção contra o incessante bombardeio de estímulos externos. Precisamos de férias anuais, durante as quais fisicamente nos evadimos das velhas cenas, dos velhos deveres, das velhas responsabilidades. Nosso espírito e nosso sistema nervoso exigem um retiro para repouso, recuperação e proteção, tanto quanto nosso corpo físico requer uma casa física, e pelas mesmas razões. Nosso aconchegante quarto mental nos dá ao sistema nervoso um pouco de férias, todos os dias. Durante aquele momento, nos libertamos mentalmente de nosso mundo de obrigações, responsabilidades, decisões, pressões, escapamos de tudo isso, abrigando-nos em nossa câmara despressurizada. As figuras sempre fazem em nosso mecanismo automático mais impressão do que as palavras. E mais ainda se contiverem algum forte significado simbólico. Um quadro mental que descobri ser sobremodo eficaz é o seguinte: numa visita ao Parque Nacional de Yellowstone, esperava eu pacientemente pelo geyser Old Faithful, que se manifesta aproximadamente de hora em hora. Súbito, o geyser explodiu numa grande massa de vapor sibilante, como uma caldeira gigante cujo tampão de segurança tivesse escapado. O menino que estava a meu lado perguntou ao pai: por que ele fez isso? Bom, disse o pai, acho que mamãe em terra é como todos nós. Ela acumula uma certa quantidade de pressão e precisa de vez em quando descarregar um pouco de vapor para manter a saúde. Não seria maravilhoso, pensei, se nós humanos pudéssemos também, dessa maneira, descarregar vapor inofensivamente quando a pressão emocional cresce dentro de nós? Eu não tinha na cabeça um geyser, nem uma válvula de vapor, mas imaginação não me faltava. E comecei a utilizar esse quadro mental quando me recolhia para meu quartinho interior. Recordava o Old Faithful, e formava um quadro mental da pressão emocional escapando-se do alto de minha cabeça e evaporando-se inofensivamente. Experimente em si mesmo esse quadro mental, quando estiver extenuado ou tenso. A própria ideia de soltar vapor tem poderosas associações em sua maquinaria mental. Limpe seu mecanismo antes de enfrentar um novo problema. Quando usamos uma máquina de somar, ou um computador eletrônico, precisamos de limpar a máquina dos problemas anteriores, antes de iniciarmos nova operação. Do contrário, partes do problema anterior, ou da antiga situação, são transportadas para a situação nova, dando-nos um resultado errado. O exercício de nos retirarmos por alguns momentos para nosso quartinho mental pode operar idêntica espécie de limpeza em nosso mecanismo de êxito. É pois de grande utilidade por isso em prática entre duas tarefas, duas situações ou ambientes, que reclamem diferentes maneiras de ser, novos ajustes mentais ou atitudes diversas. Exemplos corriqueiros de transportes, ou descuido em limparmos nossa maquinaria mental, são os seguintes. Um homem de negócios transporta consigo para casa as preocupações do escritório e sua atitude de trabalho. Durante todo o dia esteve afobado, apressado, agressivo. Possivelmente sofreu um pouco de frustração que o pôs irritadiço. Ele cessa de trabalhar fisicamente quando vai para casa, mas leva consigo um resíduo de sua agressividade, frustração, pressa e preocupação. Está ainda embalado para a ação, e não pode relaxar os nervos. Mostra-se irritadiço com a esposa e a família. Continua a preocupar-se com os problemas do escritório, embora nada possa fazer a respeito deles. Insônia e rispidez são muitas vezes transportes emocionais. Muitos levam seus dissabores consigo para o leito, quando deviam estar repousando.
mental e emocionalmente, estão ainda procurando fazer alguma coisa a respeito de uma dada situação, num momento em que não deveriam estar fazendo coisa alguma. Durante todo o dia necessitamos de muitos e diferentes tipos de atitude emocional e mental. Para falar com nosso chefe precisamos de uma atitude diferente da que usamos para nos dirigirmos a um freguês. E se acabamos justamente de tratar com um freguês atrabiliário e colérico, precisamos alterar nossa atitude antes de atendermos a um segundo freguês. Do contrário, o transporte emocional de uma situação será inadequado para atendermos a outra. Uma grande empresa verificou que seus chefes de seção involuntariamente atendiam ao telefone em tom áspero, irritado, hostil. O telefone toca no meio de uma reunião enfadonha e cansativa, ou enquanto a pessoa está emaranhada em frustração e hostilidade. Seu tom de voz hostil e colérico espanta e ofende quem está na outra extremidade da linha. A direção da empresa instruiu seus chefes de seção a esperarem 5 segundos e sorrirem antes de apanharem o fone. Transportes emocionais provocam acidentes. As companhias de seguro e outras entidades que pesquisam as causas de acidentes descobriram que esses transportes emocionais respondem por muitos acidentes automobilísticos. Se o motorista acabou de ter uma discussão com a esposa ou o chefe, se acabou de experimentar frustração ou de sair de uma situação que reclamava um comportamento agressivo, maiores são suas probabilidades de sofrer um acidente. Ele transporta para a direção do veículo atitudes e emoções inapropriadas. Ele não está zangado com os demais motoristas. É mais ou menos como o homem que desperta pela manhã de um sonho em que sentiu extremo ódio. Dá-se conta de que a injustiça de que foi vítima aconteceu apenas no sonho. Mas continua zangado. O medo pode ser transportado da mesma maneira. A calma também pode ser transportada, mas o que é realmente animador a esse respeito é que cordialidade, afeto, paz, calma e serenidade também podem ser transportados. É de todo impossível, como já frisamos, você experimentar medo, cólera ou ansiedade, enquanto estiver completamente relaxado, tranquilo e sereno. Fugir para seu recanto tranquilo torna-se assim o mecanismo ideal para a limpeza de emoções e mau humor. As velhas emoções se dissipam e desaparecem. E ao mesmo tempo você experimenta calma, paz e bem-estar que também se transportam para as atividades que vierem em seguida, sejam elas quais forem. Aquele momento tranquilo limpa a lousa, limpa a máquina e lhe dá uma página nova para o ambiente seguinte. Eu costumo pôr em prática esse recurso imediatamente antes e depois de uma operação. A cirurgia exige alto grau de concentração, serenidade e controle. Seria desastroso transportar para a cirurgia sentimentos de afobação, de agressividade ou inquietações pessoais. Eu, portanto, limpo minha maquinaria mental, passando alguns momentos de completo sossego em meu quartinho interior. Por outro lado, o elevado grau de concentração e decisão, bem como de abstração de tudo o que se passa ao redor, tão necessário numa situação cirúrgica, seria de todo inadequado numa situação social, quer seja uma entrevista em meu consultório, quer um baile de gala. Por conseguinte, após concluir a operação, jamais deixo também de passar alguns minutos em meu refúgio tranquilo, a fim de, por assim dizer, limpar o convés para um novo tipo de ação. Faça seus próprios guarda-chuvas psíquicos exercitando-se nas técnicas descritas neste capítulo. Você pode preparar seus próprios guarda-chuvas psíquicos, que o protegerão de estímulos perturbadores, trarão maior paz de espírito, e permitirão uma ação mais satisfatória. Tenha em mente, acima de tudo, que a chave, o segredo de você sentir-se ansioso ou calmo, alvoroçado ou tranquilo, não são os estímulos externos, seja eles quais forem, mas sua própria reação. São suas próprias reações que o tornam medroso, agitado, inseguro. Mas se você não reagir, e sim deixar que o telefone toque, é impossível que se sinta incomodado, independentemente do que esteja ocorrendo em volta. Torna-te semelhante ao promontório, contra o qual as ondas vêm quebrar-se, ele ergue-se impávido, e à sua volta apazigua-se o furor das águas. Meditações de Marco Aurélio. O Salmo 91 é o quadro vivido de um homem que sente segurança e firmeza no meio mesmo dos terrores da noite, de setas que voam de dia, de flagelos, perigos, 10.000 tombam ao seu lado, porque descobriu o retiro secreto dentro de sua própria alma, e está impassível, isto é, não reage emocionalmente aos toques de alarma que vibram ao redor.
Emocionalmente, ele os ignora por completo, tal como William James preconizava que, para sermos felizes, ignorássemos o mal e os acontecimentos infelizes, e como James T. Manga recomendava que, para permanecermos em estado de equilíbrio, ignorássemos as situações adversas do ambiente. Você é basicamente um ator, não um reator. Temos até aqui falado em reagir adequadamente aos fatores ambientais. O homem, porém, não é primacialmente um reator, mas um ator. Nós não nos limitamos a reagir aos fatores ambientais que estejam presentes, como o veleiro que vai para onde o vento sopra. Na qualidade de seres perseguidores de objetivos, nós primeiro agimos. Fixamos nosso próprio alvo, estabelecemos nossa própria rota. Então, dentro do contexto dessa estrutura perseguidora de objetivos, reagimos apropriadamente, ou seja, de um modo que impulsione nosso progresso e sirva aos nossos propósitos. Se a reação à retroação negativa não nos fizer caminhar na direção do nosso objetivo, nem servir às nossas finalidades, não há então por que reagir. E se uma reação de qualquer espécie nos desvia do nosso rumo, ou atua contra nós, então a reação apropriada é a ausência de reação. Seu estabilizador emocional em quase todas as situações em que perseguimos um objetivo, nossa estabilidade interna é em si um importante objetivo que não deveremos perder de vista. Devemos ser sensíveis às informações negativas que nos avisam que estamos fora de direção, para que possamos retificar a rota e caminhar para frente. Precisamos, porém, ao mesmo tempo, manter nosso barco flutuando em estabilidade. Ele não pode ser sacudido e agitado, ou talvez afundado, por qualquer ondazinha, nem mesmo por uma tempestade. Conforme disse Prescolac, a mesma atitude deve ser mantida, sejam quais forem as alterações do ambiente. Deixar que o telefone toque é uma atitude mental que mantém a nossa estabilidade. Evita que sejamos atirados de um lado para outro, sacudidos ou postos fora de rota por qualquer onda ou agitação do ambiente. Cessemos de lutar contra espantalhos. Outra espécie de reação inadequada que acarreta preocupações, insegurança e tensão é o mau hábito de procurarmos reagir emocionalmente a coisas que só existem em nossa imaginação. Não satisfeitos em reagir de maneira exagerada a estímulos insignificantes, embora reais, criamos espantalhos na imaginação e reagimos emocionalmente aos nossos próprios quadros mentais. Além dos fatores negativos que existem de fato no ambiente, criamos outros por nossa conta. Isto ou aquilo pode acontecer, e se tal coisa acontecer? Quando nos preocupamos, formamos quadros mentais, imagens mentais adversas do que poderá existir no ambiente, ou do que poderá acontecer. E então reagimos a esses quadros negativos como se estivessem realmente presentes. Devemos nos lembrar que nosso sistema nervoso não sabe distinguir entre uma experiência real e a que seja vividamente imaginada. Não fazer nada é a reação adequada diante de um problema irreal. Repetimos, você pode se proteger contra essa espécie de distúrbio, não por alguma coisa que você faz, mas por algo que você não faz, sua recusa em reagir. No que toca às suas emoções, a reação adequada a imagens perturbadoras consiste em ignorá-las totalmente. Você deve viver emocionalmente no momento presente. Analise seu ambiente, torne-se mais perceptivo do que existe nele, e reage espontaneamente a isso. Para tanto você precisa concentrar toda a sua atenção no que está acontecendo agora. Então sua reação será adequada, e você não terá tempo para notar o ambiente fictício, nem para reagir a ele. Seu estojo de socorros urgentes. Traga estes pensamentos com você como uma espécie de estojo de socorros urgentes. O distúrbio interior, oposto da tranquilidade, é quase sempre suscitado por excesso de reação, ou reação exageradamente sensível. Você cria um calmante inerente, ou uma cortina psíquica entre você e os estímulos perturbadores, quando pratica a não-reação, e deixa que o telefone toque. Curamo-nos de antigos hábitos de excesso de reação, e extinguimos velhos reflexos condicionados, quando nos exercitamos em adiar a reação habitual, automática e irrefletida. A relaxação é o tranquilizante natural. Relaxação é não reação. Aprenda a relaxação física por meio de exercícios diários. Depois, quando tiver de pôr em prática a não reação em suas atividades cotidianas, basta apenas fazer aquilo que faz quando está praticando a relaxação física.
Use a técnica do refúgio mental tanto como calmante diário para moderar suas reações nervosas como para limpar seu mecanismo emocional de emoções transportadas, as quais seriam inadequadas de uma nova situação. Pare de se amedrontar com seus próprios quadros mentais. Pare de combater espantalhos. Emocionalmente, reaja apenas ao que realmente existe aqui e agora e ignore o resto. Exercício. Desenhe na imaginação, de maneira tão nítida quanto possível, um quadro mental em que você está tranquilamente sentado, sereno e impassível, deixando que o telefone toque, tal como sugerimos no começo deste capítulo. Depois, em suas atividades do dia, transporte essa atitude tranquila, imperturbada e serena, lembrando-se dessa imagem mental. Diga a si mesmo: estou deixando que o telefone toque sempre que se sentir tentado a obedecer ou reagir a algum sinal de medo ou inquietação. A seguir, use a imaginação para praticar a não-reação em vários tipos de situações. Veja a si mesmo sentado, perfeitamente calmo, enquanto um companheiro de escritório grita e se afoba a seu lado. Veja a si mesmo executando calmamente suas tarefas diárias uma por uma, sem pressa, apesar das tensões de um dia muito agitado. Veja a si mesmo mantendo o mesmo ritmo, constante e estável, apesar dos vários sinais de pressão e agitação do meio ambiente. Veja a si mesmo em várias situações que no passado o transtornavam, mas que agora não impedem que você permaneça tranquilo e imperturbado, graças à técnica da não-reação. Nosso termostato espiritual. Nosso corpo físico tem um termostato embutido, o qual é em si mesmo um servomecanismo que mantém a temperatura interna de corpo à média constante de 36,5 graus, independentemente do meio exterior. A temperatura ambiente pode estar abaixo de zero, mas nosso corpo conserva seu próprio clima, que oscila em torno de 36,5 graus. Ele é capaz de funcionar adequadamente no ambiente porque não toma o clima do ambiente. Faça frio ou calor, mantém sua própria temperatura. Temos igualmente um termostato espiritual embutido que nos permite manter uma atmosfera espiritual constante, seja qual for o clima emocional ao redor. Muitas pessoas não usam esse termostato espiritual por não saberem que o possuem e que não são obrigadas a se sujeitar ao clima externo. Esse termostato espiritual é, porém, tão necessário para a saúde e bem-estar espiritual quanto o nosso termostato físico é para a saúde do corpo. Comece a utilizá-lo agora, pondo em prática a técnica descrita neste capítulo.